O Brasil vai quebrar, eu tenho certeza que você já ouviu essa afirmação por aí, e toda vez que a gente fala de dívida, toda vez que a gente fala de gasto público, vira e mexe isso daqui, ó, volta à tona. Então hoje eu vou te mostrar quão delicada é a situação brasileira e você vai conseguir entender comigo uma coisa. Se o Brasil, se continuar assim, vai quebrar ou não. E o que a gente precisa fazer para melhorar. Bom, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala vai quebrar do quê? Bom, quando que uma empresa quebra? Uma empresa, ela quebra quando ela não tem dinheiro para pagar as suas obrigações. A mesma coisa funciona com um país. Um país, ele quebra quando ele não tem dinheiro para arcar com as suas obrigações. Se a gente for pensar nas obrigações do dia a dia, o Estado, né? E aí pensando no Estado de forma mais ampla, né? É governo federal, governos estaduais, municipais e tudo mais, eles arcam ali com salários, eles pagam também aluguéis, eles pagam ali despesas com equipamentos, insumos, né? Quando a gente está falando de saúde, educação. Então tem uma série de despesas que o Estado, ele gasta o seu dinheiro, são desse tipo aqui. Mas tem uma outra parte relevante do orçamento público de qualquer país que está nessa conta aqui também. Gasto com juros. E olha só que interessante. Empresas e países, normalmente, eles quebram não por conta, ó, disso daqui, mas eles quebram por conta disso daqui. Obviamente, o tamanho do juro que você vai pagar está relacionado com a má administração que você fez ao longo do histórico, com salário, aluguéis, equipamentos, insumos e tudo mais, tanto em uma empresa quanto em um governo, só que depois ele vai se refletir em juros cada vez maiores. Pô, Gui, e de onde que vem esse juro, então? Esse juro, ele vem de um negócio que todo o país tem e normalmente todas as empresas têm, pelo menos as maiores, que é dívida. Então você tem lá um estoque de dívida de empréstimos que você tomou, que um país tomou, e obviamente, né, se você não tem dinheiro para gastar agora, você pega emprestado, ao longo do tempo você vai ter que devolver isso com um pedacinho a mais, que é o que a gente chama de juro. O ponto é, quanto maior a sua dívida, normalmente, maior os juros que você paga, o juro que você gasta, o tamanho do orçamento público que vai para juros. Vamos começar a olhar especificamente o caso brasileiro. O Brasil hoje tem uma dívida PIB de aproximadamente 78%. O que isso significa, Gui? 78% do PIB. A gente vai pegar aqui o que o Brasil tem de dívida, o estoque da dívida, lá os trilhões e trilhões de reais, e a gente vai simplesmente dividir pelo PIB brasileiro. A gente chega nesse percentual aqui, ó, de 78%. Isso é alto ou é baixo? Tudo bem que não é o foco aqui do vídeo, mas é bom a gente contextualizar. Quando a gente compara esse percentual com países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, esse percentual parece ser um percentual baixo. Só que quando a gente compara com outros países emergentes, países que têm, né, uma dinâmica de exportação, uma dinâmica da sociedade, uma sociedade em termos etários relativamente parecida com o do Brasil, esse 78% aqui passa a ser um nível elevado de endividamento. Então é sempre importante, né? A gente precisa comparar banana com banana e não maçã com banana. Pô, Gui, então é por isso que a gente fala que o Brasil vai quebrar? Não, não é necessariamente o tamanho da dívida que faz um país quebrar. O que é que faz um país quebrar? É o que essa dívida, ela causa, que no caso é juros. Então olha só, como é que a gente chega nessa continha aqui? Vamos pegar a dívida brasileira em valores, tá? Ela está em mais ou menos 8 trilhões de reais. O que significa? Isso significa que se nós pagamos um juros de 10%, de juros nós vamos consumir quanto do orçamento público? 800 bilhões de reais. Só que se nosso juro for de 5%, quanto que do orçamento público vai ser consumido para juros? 400 bilhões de reais, tá certo? Aqui tem gente que olha essa conta e fala, tá vendo, Gui? O problema do Brasil não é a dívida. O problema do Brasil é esse Banco Central safado que deixa esse juro muito alto e faz que o Brasil, ó, paga taxa de juros muito alta, pega uma boa parte do orçamento público e distribui juros para banqueiros, rentistas, safados. Pera lá, deixa eu te contar uma coisa. O Brasil já tentou fazer um experimento de reduzir a taxa de juros na marra, com essa visão de que, pô, não dá pra gente gastar centenas de bilhões de reais em juros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os juros como uma maneira de resolver ou de melhorar o nosso resultado fiscal. Como? A gente tem uma determinada dívida, reduz os juros, a gente paga menos em juros e olha só que conta inteligente. Aqui, ó, vai sobrar 400 bilhões de reais a mais pra gente direcionar pra saúde, educação, infraestrutura. É ou não é uma coisa boa? Não parece ser excepcional? Quando a gente tentou fazer isso, lá em 2013, 2014, nós tivemos 2 anos consecutivos de PIB caindo mais de 3%, a maior queda de PIB da história do país dos últimos 100 anos que não estava em guerra. Por quê? Uma coisa aconteceu. O juro, ele não tá aqui para resolver o seu problema
problema fiscal? O juro ele está aqui para quê? Para olhar uma coisa que se chama inflação. Se você utiliza o juro para tentar resolver o seu problema de endividamento, seu problema fiscal, o que vai acontecer com isso? Uma hora ou outra. Isso daqui, ó, vai disparar. É o que aconteceu. Em 2015, nós tivemos uma inflação que em um determinado momento ultrapassou o patamar de 10% acumulado em 12 meses. O que isso significa? Que na média, os preços da economia brasileira estavam subindo 10%. E aí o que acontece, Gui, quando a inflação sobe bastante? Você tem um desestímulo a consumo, a produção, a investimento, tá certo? Você prejudica a atividade econômica. O que precisou ser feito lá? A gente precisou voltar a subir a taxa de juros para aquele patamar lá fatídico de 14,25% ao ano. 2015 e 2016, a gente teve queda do PIB de mais de 3%. A gente já deveria ter aprendido a lição. Não se faz política fiscal com taxa de juros. A taxa de juros está lá para controlar a inflação. Mas, poxa, se eu tenho uma dívida alta, relativamente alta para países emergentes, que é de 78% do PIB, e esse negócio aqui, essa continha vem de onde? Ela vem daqui, né? De dívida dividida pelo PIB. E esse treco aqui, ó, ele me gera, né, muito juro, consome orçamento público. O que eu preciso fazer, então, se não é baixar a taxa Selic? Pô, na marra, o que eu preciso fazer? Por que eu coloquei 10 lá? Porque não é só a taxa Selic que baliza o rendimento da dívida pública brasileira. Tem pré-fixado IPCA, tá? Então eu coloquei lá 10% mais ou menos. Então se você não pode baixar a Selic e o juro na marra, o que um governo precisa fazer para resolver a sua solução fiscal se ele tem um alto nível de endividamento? Ele tem que reduzir isso daqui, ó. Ele tem que reduzir a dívida. Você concorda comigo? Se você abaixa a taxa Selic aqui, você gera menos juro. Só que você não está agindo no principal ponto, que é o tamanho da sua dívida pública. Para resolver esse problema fiscal, então, o que você precisa fazer? Reduzir isso daqui. É a única coisa que o governo ele tem controle direto. Gui, mas ele tem controle sobre o PIB? Não, né? O PIB é tudo que o Brasil consome, bens e serviços aqui dentro do nosso país. Isso daqui vai ser o resultado de uma conjuntura de políticas econômicas, da economia global. Isso vai resultar na dinâmica do PIB. Lógico que um bom governo faz com que isso daqui tenda a subir, mas ele não tem um controle direto sobre o tamanho do PIB. Onde que um governo tem controle direto? Tamanho da dívida. É isso aqui que ele pode afetar diretamente. Dessa maneira aqui, ó, o que a gente chama de fazendo um resultado primário legal. Putz, Gui, isso é economista, isso é chato. O que significa fazer um resultado primário legal? O governo arrecada impostos, tudo que você consome, tudo que você ganha, tudo que você gasta, quase toda a transação que você faz, vem lá o governo, pega um pedacinho. Você comprou um negócio, com um pedacinho. Comprou um carro, pegou um pedacinho. Financiou um carro, pegou um pedaço, tá? Tudo. A carga tributária do Brasil é compatível com países da OCDE. O que é isso? Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Nós estamos falando aqui, ó, de países basicamente desenvolvidos. O Brasil tem uma carga tributária semelhante a esses caras. De quanto? 33% do PIB. Ou seja, tudo que o Brasil produz, consome em bens e serviços, 1/3 é imposto. Loucura, tá? Compatível com um país desenvolvido. Então a gente pega tudo isso daqui que o Brasil arrecada e a gente tira tudo que ele faz o quê? Que ele gasta. Ou seja, tudo que ele arrecada menos tudo que ele gasta é o que a gente chama de resultado primário. E aí o governo ele pode utilizar esse resultado primário aqui, ou seja, que ele economizou frente a tudo que ele arrecadou de impostos, para pega essa grana e reduz o que a gente chama de dívida. Ele reduzindo essa dívida aqui, ó, tá sobre o PIB, né? Daqueles nossos 78%, o que acontece? Se ele reduz isso daqui, consequentemente, ele vai fazer o quê? Reduzir também o patamar de juros que ele paga. A maneira correta de a gente reduzir o endividamento público brasileiro é focar em fazer um bom resultado primário e não forçadamente reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros está lá para quê? Para controlar a inflação. Pô, Gui, legal, entendi. Então, pô, resultado primário, reduz a dívida, isso reduz o endividamento público no Brasil, né? E, consequentemente, reduz o juro que a gente paga, certo? É esse caminho que a gente tem que fazer. Beleza. Mas como estamos hoje com o resultado primário do Brasil, tá certo? O Brasil tem uma meta de resultado primário. O arcabouço fiscal foi a regra fiscal, né, aprovada pelo novo governo. Ele mira, em 2025, entregar um resultado primário de quanto, Gui? 0% do PIB. Como assim, Gui? 0% do PIB. Ou seja, a gente arrecadar a mesma coisa que a gente vai gastar. Qual que é o grande problema disso daqui? Se você faz 0% do PIB, você não tem nada para fazer o quê? Reduzir a sua dívida. Se você não tem nada que reduza a sua dívida, o que acontece? Ela aumenta.
Porque tem uma coisa acontecendo aqui. Você está pagando juros. Se você não está gerando um primário que reduz essa dívida, o que acontece? O juro aumenta. Se o juro aumenta de um ano para o outro, você vai ter uma dívida maior no ano seguinte. Então a meta de resultado primário do Brasil para 2025 é de 0% do PIB. Mas, pô, Gui, não é possível, isso daí vai melhorar, certo? Para o ano de 2026, a meta de resultado primário do Brasil é de 0,25% do PIB. Pô, Gui, aí já começa a melhorar, fica bom? Não é bom 0,25% do PIB. E eu vou te mostrar por quê. Tem uma continha que a gente faz que a gente consegue determinar exatamente qual deve ser o resultado primário de um país para que ele estabilize a sua dívida pública. Hoje, quando os economistas eles fazem contas, eles não enxergam isso daqui, ó. Hoje tem 78% do PIB de endividamento e daqui a 10 anos vai ter 78% ou menos. Eles não conseguem fazer essa conta, dado esse plano de gastos do governo brasileiro. Então os economistas pegam esse arcabouço fiscal do Brasil e falam, ué, tá aqui, né, a meta, deixa eu estimar. E ele faz isso aqui, ó, expectativa de endividamento público do Brasil. Vai, que daqui 10 anos vai estar lá, ó, se aproximando de 90%, 100% do PIB. Ou seja, a gente vai ter uma dívida tamanho do nosso PIB. Pô, Gui, aí lascou. Mas tem uma continha pra gente determinar qual é o superávit, qual que é o resultado primário que o Brasil precisa ter para estabilizar a dívida pública. Ou seja, para transformar isso daqui, ó, de endividamento, no quê? Nisso daqui. Ou, no melhor dos casos, nisso daqui, ó. A gente vai, se endivida, pô, mas a gente tem um resultado primário legal, esse negócio começa, inclusive, a reduzir a dívida pública brasileira. Poxa, que legal. E como é que a gente faz essa continha aqui? Ela é relativamente simples. A gente pega o nível de endividamento público do Brasil e a gente vai fazer uma continha aqui, ó. Vai multiplicar isso daqui pela taxa de juros real do Brasil. O que é a taxa de juros real, Gui? É os juros do Brasil descontado a inflação menos o crescimento do PIB do Brasil. Aqui a gente consegue ver a que velocidade que está crescendo a nossa o quê? A nossa dívida. Se a gente sabe a que velocidade mais ou menos cresce a dívida pública no Brasil, a gente sabe quanto de superávit primário a gente precisa fazer. Vamos fazer essa continha aqui? Aqui é 78%. A taxa de juro real hoje no Brasil, ela tá bem mais alta do que o normal. Mas na média, ela não vai ser de 9%, de 8%. Na média, a taxa de juro real do Brasil, ela tende a ser em torno de 5%. E o crescimento, Gui, da economia brasileira? Na média, o crescimento, o que a gente chama de crescimento potencial, tá ali em torno de 2% do PIB. Lógico que tem anos que vão ser mais, lógico que tem anos que vão ser menos, mas o que a gente chama de crescimento potencial é de mais ou menos aqui, ó, 2%. O que sobrou? Sobrou 78% vezes 3%. É igual a 2,34%. Ou seja, se nada for feito, a dívida pública no Brasil vai crescer, na média, a uma taxa de 2% do PIB ao ano. Qual que é o resultado primário que a gente tem que fazer para estabilizar a dívida pública? 2,34% ao ano. Qual que é a meta de 2025? 0%. Qual que é a meta de 2026? 0,25%. Qual que é a meta de 2027? 0,5% do PIB. Qual que é a meta de 2028? 1% do PIB. Qual que é a meta de 2029? 1,25% do PIB. Veja só, essas metas fiscais, nenhuma delas, nem para os próximos 4, 5 anos, se aproximam do que a gente precisa para fazer o quê? Para a gente fazer isso daqui, ó, estabilizar a dívida pública brasileira. A gente coloca uma meta que a gente sabe que vai continuar fazendo isso daqui, ó, com a dívida pública brasileira. Aí sabe o que depois as pessoas vão reclamar? Essa taxa de juros está muito alta. Por quê? Porque, nossa, tá consumindo todo o orçamento público. Pelo amor de Deus, a gente tentou 10 anos atrás resolver a situação do orçamento público reduzindo os juros na marra. Não se faz isso. Tivemos 2 anos consecutivos de PIB negativo. Ai, mas o mundo inteiro passou por isso. Não passou. Nenhum outro país, exceto o Brasil, teve 2 anos consecutivos de queda do PIB daquela proporção. Ou seja, o que foi feito naquele momento foi horrível. Não tem como você negar. Pô, a resposta para a pergunta. O Brasil vai quebrar? Se o Brasil não levar o seu problema de endividamento a sério e ficar com essa presepada aqui, ó, essas metas fiscais, pô, a situação vai começar a ficar cada vez mais complicada. A partir de que momento o negócio começa a ficar muito complexo? Pô, a partir do momento que a gente passa dos 90% de dívida PIB, esse negócio começa a ficar muito ruim. Só que a gente vai demorar para chegar acima de 90%? Se isso daqui for a meta de resultado primário, não. E para piorar, sabe o que acontece? Ao invés das pessoas levarem a sério e falar o seguinte, não, a gente vai fazer essa meta aqui, que já não é boa, tá? Aí
Aí viu que ficou difícil cumprir a meta de resultado primário, né? Aí o que faz? Vamos tirar os precatórios dessa conta? Eu tô gastando, mas isso que eu tô gastando não entra na meta. Pelo amor de Deus. Você tá gastando, tá saindo dinheiro do cofre público, não interessa se tá entrando na meta ou não. Isso vai fazer o quê? Vai cair onde? Vai cair na dívida, velho. É como se você falasse o seguinte, olha, você chega lá pro seu marido, você chega pra sua esposa e fala, a gente precisa fazer um ajuste das nossas finanças. Por quê? Porque, pô, pelo amor de Deus, a gente ganha 10 mil reais e nós estamos gastando por mês 12 mil reais. Ou seja, a gente tem um resultado negativo aqui, ó, de 2 mil reais por mês. Isso aqui tá entrando na nossa dívida, no cheque especial, no cartão de crédito. Vocês sentam lá e falam, não, beleza, então agora a gente vai economizar, tá? Beleza, a gente vai deixar de gastar. Aí você chega e tem a brilhante ideia. Fala, não, mas pera lá, a gente vai cortar os gastos aqui, né? A gente vai reduzir isso daqui, ó, pra 10 mil, pra equilibrar. Beleza. Mas o que eu gasto no cartão de crédito, que é 1.000 reais, não vai entrar na nossa meta, tá bom? Aí seu marido ou sua esposa fala, tá bom. Aí você fala, olha lá, amor, que beleza, equilibramos o nosso orçamento. A gente se comprometeu a gastar 10 mil, tirando o cartão de crédito, estamos gastando 10 mil. Aí seu marido e sua esposa fala, legal, mas esses 1.000 reais aqui, o cartão de crédito, você continua gastando? Gasto? Tô gastando, mas a gente não combinou que não ia entrar nessa meta? E daí? Estão gastando aqui 11 mil reais, que vai para onde? Que vai para a sua dívida. O que a gente está observando agora não são pessoas comprometidas em entregar um resultado fiscal robusto. As pessoas estão tentando fazer o quê? Estão tentando dar um jeito de fazer com que alguns gastos não entrem no cálculo da meta. É bom isso? Lógico que não. Por quê? Porque o Brasil, nesse momento, precisa de um governo sério, precisa de pessoas sérias que se comprometam em entregar um resultado primário cada vez mais consistente, se aproximando de 2% do PIB. Para fazer o quê? Para estabilizar em algum momento a dívida pública no Brasil e, de preferência, em algum momento, para que ela caia também. Resumindo, Brasil quebra. Se a gente não fizer nada, um dia ele vai quebrar. Mas é agora, no curto prazo? Acredito que não. Pô, Gui, mas quando que o Brasil fez 2% do PIB de resultado primário? Faz tempo que eu não vejo isso. De fato, né? O Brasil faz tempo que ele não faz isso. Nos últimos 10 anos ele não fez. Antes de 2013, ele sempre fez. O Brasil sempre conseguiu um resultado primário acima ou na casa de 2% do PIB. Foi recentemente que a gente mudou essa dinâmica, principalmente lá no governo Dilma, e a gente nunca conseguiu recuperar novamente esse patamar aqui de resultado primário. Se a gente retoma esse patamar aqui, ó, pode ter certeza, a gente para de falar de problema fiscal no Brasil. Para de falar. Mas até lá, a gente vai ter muito barulho.